Hoje eu vou contar para vocês 10 curiosidades incríveis sobre o nosso cérebro. E eu vou falar para você, realmente é muito incrível. Eu tenho certeza que você vai ficar assim, ó. Pode apostar. Mas antes, é novo aqui no canal? Seja muito bem-vindo ao canal Banheiro de Conhecimento. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Adriano e eu vou fazer companhia para você no vídeo de hoje. Então, por favor, se inscreva e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que nós soltarmos aqui no canal. Ah, e já manda o dedão no like agora no início para dar aquele gás aqui pra gente, tá bom? Deu o like, se inscreveu, ativou o sininho? Bora para as curiosidades. Você sabia que o cérebro humano ele pode chegar a um peso de até 1,5 kg? Caramba, interessante! 1,5 kg, esse é o peso máximo que pode chegar ao cérebro humano. Existem aquelas conversas espalhadas no mundo afora que diz que quanto maior é o seu cérebro, mais inteligente você é. Isso é uma informação errada, porque a sua inteligência não é determinada pelo tamanho, nem muito menos pelo peso do seu cérebro. Então, se você tiver um cérebro pequeno, não se preocupe, você também pode ser inteligente. Agora, uma coisa a gente nem percebe, nós carregamos 1,5 kg todo dia na nossa cabeça, e o nosso corpo já nem sente mais. Ah, e também, não sei se você sabe, mas o nosso cérebro é o órgão que mais consome oxigênio e mais consome energia do nosso corpo. Incrível que pareça. Quando você, por exemplo, está fazendo uma prova difícil, ou mesmo estudando para uma prova difícil, nesse momento, o seu cérebro está consumindo até 50% de oxigênio. Incrível, né? Vamos para a segunda curiosidade. Como já mencionado, o nosso cérebro não é o nosso maior órgão do corpo humano. Mas para que ele possa receber toda essa carga de oxigênio que eu acabei de mencionar na primeira curiosidade, ele precisa trabalhar de forma correta. Para isso, são necessários muitos vasos sanguíneos. Mas quando eu falo muitos, são muitos mesmo. Que é por eles que o cérebro recebe o oxigênio. Agora, eu não sei se você sabe, isso é de deixar qualquer um também é o fato de que se você pegar cada um desses vasos sanguíneos presentes no nosso cérebro e colocar um na frente do outro e transformar ele numa linha reta, o tamanho equivalente da somatória de todos esses vasos sanguíneos é equivalente a 160 mil quilômetros. Não sei se você ouviu direito, mas são 160 mil quilômetros. Percurso esse suficiente para você dar a volta na Terra 4 vezes. Haja vaso sanguíneo, hein? Vamos para a terceira curiosidade incrível do nosso cérebro. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que nós usamos apenas 10% da nossa capacidade cerebral. Isso é o que muita gente fala. Porém, nós podemos quebrar esse mito popular. Isso aí não existe, não é verdade. Cada parte do nosso cérebro tem uma função específica. E podemos também afirmar que todas as funções do nosso cérebro, elas nunca vão trabalhar todas juntas ao mesmo tempo. Estudos revelam que nós utilizamos sim até 100% da capacidade nossa cerebral. Mas na sua opinião, o que você acha que cansa mais? A força física ou a força mental? Coloca aí nos comentários. Quarta curiosidade incrível sobre o nosso cérebro. Você, eu, todos nós, seres humanos, sonhamos quando estamos dormindo. Não só os seres humanos, mas os animais também sonham. Quantas vezes que eu já não vi meu cachorrinho, minha cachorrinha deitada lá sonhando que estava mordendo alguém, comendo carne, não sei. Eu sei que ela estava sonhando, muitas vezes. Mas enfim, todos nós sonhamos quando dormimos. Pode ser que você não se lembre do que você sonhou na última noite, mas um fato é claro, você sonhou a última noite, quando você dormiu. Porém, os nossos sonhos ainda permanecem um grande mistério para a ciência. A ciência não consegue entender o porquê sonhamos e com o que sonhamos. Porém, existem teorias sobre isso. Vamos conhecer elas. Uma das teorias seria que o nosso cérebro precisa se manter estimulado mesmo durante o nosso sono. Essa seria uma das explicações dos nossos sonhos. Segunda teoria, seria a forma do nosso cérebro processar e armazenar todas as informações que nós absorvemos durante o dia, ou seja, processar tudo aquilo que aconteceu conosco no dia ou na semana, o cérebro vai processar tudo isso durante o nosso sono. E isso são teorias do porquê nós sonhamos. Mas qual que é a sua opinião? O que você acha? Coloca aí nos comentários para mim, que nós vamos bater um papo por aí. Quinta curiosidade incrível sobre o cérebro humano. O nosso cérebro possui um número de conexões tão grande que estima-se que são maiores a quantidade
maiores do que a quantidade de estrelas que existe em nossa galáxia. Peraí, vamos entender, vamos repetir. O nosso cérebro tem uma quantidade de conexões maiores do que a quantidade de estrelas que existe na nossa galáxia. O que quer dizer isso? Quer dizer que os cientistas até hoje descobriram ou estudaram ou exploraram um pouquinho mais do que 1% da nossa Via Láctea, ou seja, da nossa galáxia. Um pouco mais de 1%. E com isso, eles acreditam que nós temos só na nossa galáxia mais de 200 bilhões de estrelas. Só na nossa galáxia. Isso com um avanço de 1% do que aquilo que a ciência conhece do universo. Agora, a medicina e a ciência já detectou conexões em nosso cérebro passam de 200 bilhões. Tem noção disso? Do poder que nosso cérebro tem? Só de células nervosas, o nosso cérebro tem mais de 100 bilhões. É surreal. Sexta curiosidade incrível sobre o nosso cérebro. Nós somos capazes de processar e escanear imagens complexas em até 13 milissegundos. Você provavelmente não consegue contar até 13 milissegundos de forma tão rápida, muito menos parar um cronômetro em 13 milissegundos. Mas o seu cérebro consegue captar, processar e escanear uma imagem complexa nesse tempo. É impressionante. Sétima curiosidade incrível sobre o nosso cérebro. O lado esquerdo do nosso cérebro tem mais de 200 milhões de neurônios a mais que o lado direito do nosso cérebro. E o tamanho de cada neurônio nosso varia entre 4 a 100 micrômetros. Eu nunca ouvi falar sobre micrômetros, ou tem gente que chama de micrômetros, mas eu fui pesquisar. E olha que impressionante. Um micrômetro ou micrômetro, como você quiser a pronúncia, equivale, pensa em 1 milímetro. 1 milímetro representa o número 1000, para facilitar a nossa conta aí. 1 milímetro representa o número 1000. Um micrômetro ou micrômetro quer dizer que ele é um dessas 1000 partículas aí dentro de 1 milímetro. Tem noção disso? Então, os nossos neurônios são de tamanhos extremamente pequenos. Cara, buguei. Oitava curiosidade incrível sobre o nosso cérebro. Você provavelmente já viu ou ouviu falar que o nosso cérebro é cinza, a sua cor, ou bege. Mas na realidade pode ser que você se surpreenda, mas o cérebro de uma pessoa viva, ele tem tom rosado. Ele é rosinha. E detalhe, você sabia que o nosso cérebro ele tem a mesma consistência macia de uma barra de manteiga? O quê? Pois é, olha só. Nona curiosidade incrível sobre o nosso cérebro. A massa cinzenta nossa é o nome das células neurais que estão envolvidas em coisas como memória, fala e até os controles dos nossos músculos. E você sabia que as mulheres têm mais massas cinzentas do que os homens? É por isso que as mulheres são melhores de memória do que os homens, porque tem mais massa cinzenta. E também é por conta disso que as mulheres conseguem realizar mais tarefas ao mesmo tempo. E os homens não, né? E um fato interessante é que quanto mais exercícios físicos nós fizermos, mais nós aumentamos as nossas massas cinzentas no hipocampo. Então isso é bom para nós. Exercício físico ajuda a desenvolver as nossas massas cinzentas. Então bora praticar exercício. E a quantidade de massa cinzenta do nosso cérebro equivale a 40% do tamanho dele. Interessante isso. Décima e última curiosidade incrível sobre o nosso cérebro. Quando você não dorme o suficiente por dia, que são equivalente a 8 horas, ou seja, 1/3 do nosso dia tem que ser destinada ao seu sono. Quando você não dorme e tem esse tempo suficiente, você começa a sofrer consequências, tais como perda de memória, raiva, se estressa mais facilmente, começa a ter alucinações, perda de foco, a fala fica amarrada e o pior, você pode sofrer danos cerebrais. Tudo por conta de falta de sono. Olha quão importante é nós dormirmos. Outro ponto importante é que a privação do sono também aumenta a temperatura do cérebro. E por falar em temperatura do cérebro, olha que interessante. Você sabia que quando você boceja, sim, você oxigena o seu cérebro fazendo com que a temperatura dele diminua? O nosso bocejo serve de refrigeração para o nosso cérebro. Interessante. Muito se engana você que pensa que enquanto nós dormirmos, o nosso cérebro descansa. Não, muito pelo contrário.
nosso cérebro continua na ativa. Ele nunca para de trabalhar. Afinal de contas, como eu comentei agora há pouco, todas as informações, todas as nossas memórias que tivemos durante o dia são processadas durante o sono. Então o cérebro está na ativa trabalhando, às vezes, até mais do que trabalhou durante o dia inteiro. Isso tudo enquanto dormimos, babando no travesseiro, roncando igual um porco velho. O nosso cérebro está lá, trabalhando intensamente, trabalhando naqueles mais de 160 mil quilômetros em vasos sanguíneos, em neurônios, em nervos e entre outras muitas coisas. E aí, qual curiosidade incrível que você achou mais interessante sobre o nosso cérebro? Ah, e dá pra gente fazer também a parte 2 desse vídeo. Só você mandar vendo o like aí, se esse vídeo tiver mais de 10 mil likes, eu faço a parte 2 com mais coisas incríveis que o nosso cérebro é capaz de fazer, que vai te surpreender. Gostou do vídeo? Então desce o dedão no like aí, porque se tiver 10 mil, eu gravo a parte 2. É novo aqui? Se inscreve, seja muito bem-vindo ao canal Banheira de Conhecimento. Aqui eu vou postar bastante vídeos sobre curiosidade do mundo, dos animais, do nosso corpo, do universo, histórias interessantes, muita coisa legal. Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos e não perder nada que lançarmos aqui no canal, tá bom? Eu vou deixar 2 vídeos aí na tela para você continuar assistindo um pouco mais do nosso canal. Maratona aí, fica à vontade, você é muito bem-vindo aqui. Tá bom? Aquele abraço, então a gente se vê então num próximo vídeo. Tchau, fui!